Todo mundo que acompanha as notícias ouviu nos últimos dias as informações sobre os protestos da população de Cuba contra a ditadura cubana. São os maiores protestos em 27 anos. E não é só por causa da pandemia, como estão fazendo parecer alguns veículos de imprensa e também algumas informações que chegam através de blogueiros, de personalidades da esquerda brasileira. Os cubanos estão protestando por liberdade. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e vou falar sobre isso hoje conversando com uma cubana que vive no Brasil. Muita gente aqui no Brasil já ouviu falar e até já assistiu vídeos da Zoe Martínez, é uma estudante de direito que grava muitos vídeos, traz muitas informações sobre Cuba para que os brasileiros conheçam a realidade da ditadura que é muito pesada sobre os cidadãos cubanos, que agora se revoltam e estão pedindo por liberdade. A Zoe Martínez, ela tem cidadania brasileira porque o pai imigrou para o Brasil. Zoe, muito obrigada por participar dessa entrevista. Eu vou deixar você se apresentar aí, contar melhor sobre a tua família, a tua história e sobre o que você sabe do que está acontecendo em Cuba agora. Oi, Cristina, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, né? Que poucas pessoas da mídia estão divulgando a realidade real, né, do que está acontecendo em Cuba. Resumidamente, a minha história é que eu saí de Cuba aos 12 anos de idade com meu pai. Meu pai migrou para cá porque ele tem família brasileira. Ele deixou minha mãe grávida do meio, da minha irmã do meio, e veio para o Brasil. Depois de quase 4 anos, conseguiu tirar minha mãe de Cuba. Minha mãe veio para o Brasil e deixou eu e minha irmã em Cuba com os nossos avós. E depois de mais 3 anos, eles conseguiram tirar eu e minha irmã de Cuba. E nesse período de separação familiar, quando meus pais estavam aqui, a gente em Cuba, minha mãe acabou engravidando da minha irmã caçula, que é brasileira, e conhecemos com quase 3 anos de idade. Então, resumidamente, essa é a minha história. Já contei várias vezes, se alguém quiser saber mais a fundo como se deu tudo isso, no meu canal do YouTube tem informação sobre isso, enfim. Bom, e apesar, desculpe te cortar, mas apesar dessa separação que você teve do seu pai por 6, 7 anos, a sua mãe também viveu isso, né? Gestante, ter que enfrentar um parto sozinha, sem o marido, com uma outra filha pequena. Apesar disso tudo, vocês são uma exceção, né? Vocês são cubanos que tiveram a sorte de conseguir sair e refazer sua vida fora do país. Principalmente naquela época que era muito mais fechado, né, o país. Foi 2005. Uhum. Então, as manifestações em Cuba, elas já vêm acontecendo há um tempo, com o movimento San Isidro, mas agora se intensificaram e não tem um grupo que organizou essas manifestações. Foi muito espontâneo, o povo realmente indignado, cansado do descaso da ditadura com o seu povo, foi para a rua. Então, tem tanto contra-revolucionários como revolucionários que finalmente tiraram a venda e perceberam que aquilo lá não funciona. Então, assim, o sistema de saúde em Cuba colapsou agora na pandemia. Acabou desestabilizando muito a ditadura por conta de que eles tiveram que fechar para o turismo. E atualmente a renda de Cuba vinha do turismo. E do Mais Médicos, que quando Bolsonaro assumiu a presidência em 2018, cortou, né? A mamata. Mas isso é um porém que eu gosto de fazer, porque não foi o presidente brasileiro que cortou o Mais Médicos, foi em Cuba que assim que o Bolsonaro assumiu, decidiram cortar o programa, né? Foi uma decisão de Cuba. Imagino eu que não queriam que o atual governo brasileiro descobrisse a forma como se dava o programa, Sim, não é isso? Porque o Bolsonaro queria pagar o salário diretamente para os médicos, né? E Cuba, com o PT, na época Dilma, eles tinham uma negociação lá. Uma rachadinha, faziam uma rachadinha com o governo cubano. 90% do salário dos cubanos ia para a ditadura, então era trabalho escravo, e o Bolsonaro não queria trabalhar dessa forma. Uhum. Então, acabou que o Mais Médicos acabou e Cuba não tem outro país para conseguir, né, ajuda. A Venezuela faliu, a Argentina está acabada, antigamente era a União Soviética. Então, assim, e o socialismo, a gente sabe que eles têm que ter algum país capitalista bancando, e quando não tem, aí colapsa de vez. E foi o que aconteceu em Cuba. As pessoas começaram a morrer, eles não mostraram, não estavam mostrando, e não estão mostrando ainda, os óbitos, tá?
os casos estavam aumentando muito, só que, como é uma ditadura, a gente nunca sabe verdadeiramente o número, né, realmente. Só que, como eu tenho meus avós lá, minha avó me falava: olha, tá morrendo gente, é o vizinho que tá com corona, sem atendimento médico, são as denúncias que começaram a chegar. Aí eu postei na minha rede a irmã de um cubano que denunciou, né, negligência médica, negaram atendimento ao irmão dela, que estava com corona em casa, nunca foram visitar. Aí teve um dia que ele começou a passar muito mal e ela ligou para a ambulância não chegou e o irmão veio a falecer. E fez um vídeo denunciando também que 6 horas depois do falecimento, ainda não tinham ido buscar o corpo. Então, 6 horas depois, ela estava com o corpo ainda na sua casa. Eu queria que você contasse, então, sobre as manifestações em si, que começaram agora no último fim de semana, porque aqui no Brasil a gente viu muita notícia dizendo que era por causa de vacina. Acho que até para puxar um pouco para essa narrativa que tem aqui no Brasil de que não há vacina, quando mais da metade da população brasileira já está vacinada, pelo menos com a primeira dose, e a vacinação caminha a olhos vistos, tanto que tem estados já anunciando vacinação de adolescentes, inclusive, mas lá em Cuba não foi só por vacina. Eu sei que eles falaram também de vacina, porque as vacinas não estão chegando, mas não foi esse o estopim, né? Ou foi? Não, não foi de jeito nenhum. Nas minhas redes também postei vídeos mostrando os cubanos rasgando, tá? Rasgando cartazes pedindo por vacina. É tudo uma narrativa. Primeiro eles falaram, a ditadura falou, né? A ditadura do Díaz-Canel agora, que era pelo bloqueio, né? Contra o bloqueio americano. Mentira. Aí depois falaram que era vacina. Mentira também. O povo cubano foi claro no seu pedido na rua. O vídeo mostra, vídeo que viralizou aqui no Brasil. Libertar para Cuba, liberdade. O povo quer liberdade. Há mais de 60 anos, Cuba sofre com uma ditadura sanguinária, onde a gente tem os nossos direitos fundamentais reprimidos, onde a gente não tem liberdade, onde turista é melhor tratado do que o próprio povo cubano. Então, 60 anos são 3 gerações, né? Nem você e suas irmãs, nem os seus pais souberam o que é liberdade. Imagino que seus avós, quando eram crianças, talvez, né? Sim, crianças. E são muitos e muitos anos, décadas, né? 6 décadas. E quando a gente fala de falta de liberdade, Zoe, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque as pessoas ficam, mas como assim não tem liberdade? É porque está em lockdown? É um lockdown eterno, né? Vocês, até em escola, em emprego, é tudo controlado, não é assim? Na minha época, era completamente proibido ter acesso à internet. Atualmente, abriu um pouco por causa do turismo e também porque dá dinheiro para a ditadura. A ditadura sempre toma medidas que são boas para eles, não para o povo. Então, não é porque o governo é bonzinho que ele abriu, né, a internet para o povo. E assim, é a minoria que tem acesso, porque é caríssima a internet. Então, só quem tem família fora de Cuba consegue dinheiro para pagar essa internet. É quase um salário mínimo uma hora de internet em Cuba, com uma qualidade péssima. Então, assim, desde que a gente criança, na escola, a gente não pode se manifestar. Eu não podia expressar meu ponto de vista, tanto que teve uma época que minha professora incitou os alunos, meus coleguinhas de turma, que me chamassem de contra-revolucionária, porque eu nunca concordei com isso. E eu fui criada em casa com uma família que sempre é muito esclarecida, por causa de que eu sempre tive família fora. Então, a gente sempre teve um pouco de acesso ao que acontecia no mundo. Então, minha mãe sempre falava para mim: o que você escuta em casa, você não pode repetir na rua. Mas eu sempre fui muito para frente. Então, eu sofri muito, mesmo criança lá. E também os pais, né? Porque eu, como criança, minha mãe falava: Zoe, pelo amor de Deus, você controla, faz o que pede, vai no desfile do 1º de maio, né? Dia do Trabalhador. Eles obrigam a gente a tudo isso. E se eu não fizesse, meus pais seriam perseguidos também. Você sofre as consequências no seu trabalho, então você pode ser demitido, ou perseguido, ou desaparecido. Então, assim, Cuba é um país onde existe zero liberdade. A gente está vendo isso agora, tá? O teu pai foi perseguido, né? Ele decidiu sair de Cuba por quê? Não, quase. Meu pai decidiu sair de Cuba porque ele é engenheiro em telecomunicações eletrônicas e ele conseguiu um cargo muito alto na empresa estatal
que ele trabalhava. Para você ter uma ideia, na época que era completamente proibido, meu pai tinha acesso à internet por causa dessa empresa. E quando você atinge um cargo muito alto, você tem que virar do Partido Comunista de Cuba. Então já estavam sondando meu pai há alguns anos. Meu pai enrolando, calma, que não sei o quê. E chegou uma hora que eles colocaram contra a parede. Olha, você vai ter que entrar para o Partido Comunista de Cuba. E a partir do momento que você entra para o Partido Comunista de Cuba, você não consegue mais sair de Cuba. E meu pai não queria isso para o futuro das filhas. Ele queria uma vida melhor para a gente. Então, ele não falou nada, falou, ok, a gente vê, papapá. E enquanto isso, antes de assinar qualquer documento, ele já falou com a prima dele brasileira para ela fazer uma carta convidando ele para passar 3 meses, que é o máximo com Porque cubano. tinha isso também, não tem liberdade nem para viajar por conta própria, né? Agora está um pouco mais aberto, mas também é muito complicado. É mais fácil para quem tem cidadania espanhola. Meus avós têm cidadania espanhola, eles conseguem viajar livremente, assim, com o passaporte espanhol. Mas na época era completamente proibido. E foi uma coisa de Deus, meu pai me conta que foi uma coisa de Deus eles terem autorizado, tá? Porque é muito estranho. Era muito estranho. Bem na época que ele tinha que aceitar, né, entrar para o Partido Comunista, surge uma viagem. Então demorou um pouco, quase que não dando autorização, foi uma coisa muito, mas Deus queria a gente aqui no Brasil. E por isso que ele veio e vocês continuaram, porque com a família toda não conseguiriam. Aí meu pai veio de visita e ficou. Aí ele ficou depois desses 3 meses e ficou legal aqui. Aí deu 1 ano, ele falou, eu tenho que ir na Polícia Federal, tenho que fazer a documentação, porque ele estando ilegal, ele não conseguia trazer a minha mãe. Aí ele foi na Polícia Federal e pediu asilo político. E aí ficou. E aí, quando minha mãe chegou, ela também veio como de férias. E enquanto chegou, ela colocou o pé no Brasil. Ela já foi na Polícia Federal. E como era casada com meu pai, ela teve direito à lei de asilo político que meu pai foi acolhido. Graças a Deus que vocês estão bem. Agora, os seus avós, né? O primeiro vídeo seu que eu vi no fim de semana estava com uma preocupação imensa com os seus avós. Inclusive, no nosso programa Hora do Strike, nessa segunda-feira, eu exibi um trecho desse teu vídeo explicando que as comunicações tinham sido cortadas como represália às pessoas que protestavam e que ninguém conseguia se comunicar, nem dentro do país e muito menos de Cuba para fora do país, nem por internet e nem por telefone você estava conseguindo. Conseguiu falar com eles? Consegui, graças a Deus. Hoje é terça-feira? Terça. Na segunda, ontem, eu consegui. No domingo, meus pais passaram o dia inteiro sem conseguir contato. E eu preocupada, até que na segunda eu acordei e falei, cara, eu vou começar a tentar. Aí eu comecei a tentar de todas as formas, até que consegui. Começou a tocar o telefone, eu falei, meu Deus, será que atende? Aí minha avó, alô? Aí eu, meu Deus do céu, graças a Deus. Só que assim, um minuto, eu falei com ela 1 minuto, porque a ligação, a conta vem no final do mês. Eu tô com o coração na mão, porque é caríssima. Mas assim, pago o dinheiro que for, só para saber que meus avós estão bem. Então, minha avó falou que a situação tá muito feia em Cuba, em Guantánamo também, né, que é onde ela mora, mas que, graças a Deus, eles estão bem, porque eles já são pessoas de idade e tudo mais. Então, eu falei, pelo amor de Deus, fiquem em casa, vocês... Não pode acontecer nada com vocês. E a gente vê que a maioria dos que se jogaram para a rua são jovens, né? São os mais ousados. A nova geração acordou. Exatamente, o que é bom por um lado, mas muito preocupante pela repressão que está tendo. Eu vou parar essa entrevista rapidinho para a gente exibir um vídeo de 1 minutinho que a Gazeta do Povo preparou com um resumo do que os cubanos conseguiram mandar para o mundo, as informações visuais que se tem sobre os primeiros dias de manifestação e também o que alguns jornalistas estrangeiros que estão sendo também atacados pelo governo cubano conseguiram registrar. Familiares de detidos nas manifestações contra o governo cubano no último fim de semana foram às delegacias de Havana para perguntar sobre o paradeiro de dezenas de manifestantes. Ativistas locais elaboraram uma lista provisória com 65 nomes de detidos, somente na capital cubana. As manifestações começaram na manhã de domingo em San Antonio de los Baños, onde milhares de moradores tomaram as ruas para protestar contra a escassez de produtos básicos e medicamentos, além de apagões de energia e a generalização de pagamento exclusivo em moeda estrangeira, inacessível para boa parte da população. Nas horas seguintes, os protestos se espalharam por outras cidades, com confrontos entre manifestantes e autoridades, além de saques. O regime de Miguel Díaz-Canel negou que houve repressão policial.
A ONU está acompanhando o andamento dos protestos e destacou a necessidade das autoridades da ilha respeitarem plenamente a liberdade de expressão e de reunião dos cidadãos. Zoe, a gente viu aí algumas imagens mostrando os protestos. Eu sei que no teu canal do YouTube, nas tuas redes sociais, você já mostrou gente machucada, inclusive eu lembro de uma mulher ensanguentada, uma imagem muito chocante, reprimidas pela polícia, né, do ditador. Sim, exatamente. E o pior é que estão se negando a atender essas pessoas, tá? Essas pessoas que chegam feridas nos hospitais não estão recebendo atendimento médico. E as poucas que estão, teve a ex-nora do Fidel denunciou isso na entrevista que ela deu hoje. Ela foi nora durante 6 anos do ditador Fidel. E ela falou que nos hospitais não tem anti-inflamatório. Então, os médicos são obrigados a usar gelo para os machucados. Um absurdo. E isso são os machucados ali nos protestos. Sim, exatamente, nos protestos. Em relação à Covid, o que você tem de informações? Como que os doentes de Covid estão sendo atendidos? Porque essas informações também não saem de Cuba, né? A gente tem políticos brasileiros aí dizendo que morreram só 1.000 pessoas, menos do que num bairro de São Paulo, quando a gente não tem informações confiáveis, né? Você confia? A gente nunca vai saber realmente o número exato, porque é uma ditadura, eles filtram tudo. Mas a situação está muito grave, os casos aumentaram muito, e eu não duvido que seja de propósito, porque eles têm centros de isolamento onde eles colocam pessoas que estão contaminadas com o vírus e pessoas que não, porque eles colocam essas pessoas que estão com suspeita junto com as que já foram confirmadas com o vírus. Então, muitas que não estavam contaminadas foram contaminadas nesse isolamento. Então, é uma coisa muito louca, eles querem matar mesmo, né? E a questão do corte de energia, porque tem tido muito corte de energia nas casas e parece que também atingiu hospitais, né? Fico imaginando aqueles doentes em respirador, essa situação dramática e de repente desliga tudo. Eu fiz um post sobre isso no meu Instagram. Teve um hospital onde aconteceu um apagão desses e 12 pessoas morreram. E outro hospital onde 8 pessoas por dia estavam morrendo em decorrência desse apagão. Falta de energia para ligar os equipamentos. Essa falta de energia já vem há um tempo, porque minha avó ela já tinha me falado 1 mês atrás que estavam sem luz, passam 2, 3, 4 dias sem luz. E agora, nesses últimos dias de manifestação, hoje é o 3º dia de manifestação, eu acho que os cubanos não vão se dar por vencidos, eles vão até o final. Até não conseguirem a liberdade, eles não vão sair da rua. E estão fazendo esses cortes de eletricidade agora para as pessoas não conseguirem se conectar também. Estão tirando a internet e estão tirando a luz. Porque mesmo com internet, sem luz, você não consegue carregar o celular. Verdade, não consegue se comunicar, né? Eu estou procurando aqui uma notícia que eu li ontem também no programa Hora do Strike sobre o governo Biden. Você deve estar a par disso, mas o governo Biden já deu uma declaração, está aqui, abre aspas para o presidente Biden, falando dos Estados Unidos, a quem os Estados Unidos, para quem os Estados Unidos estão olhando e quem os Estados Unidos estão apoiando. Então, abre aspas, os Estados Unidos pedem que o regime cubano ouça seu povo e atenda suas necessidades neste momento vital, ao invés de se enriquecer. Fecha aspas. Palavras de Joe Biden, que aqui no Brasil muita gente acha que é de esquerda, que apoia a ditadura, que está apoiando esse tipo de movimento lá, a favor do governo e não contra. Não, o governo Biden, assim como todos os governos americanos anteriores, apoiam o povo cubano, porque sabem que o povo cubano passa a necessidade nas mãos da ditadura cubana. Você acompanhou isso também, porque aqui no Brasil continua o discurso da esquerda de que são os Yankees, o imperialismo americano, os responsáveis por todas as mazelas de Cuba. Quando a coisa está boa em Cuba, que nunca está, mas quando essas coisas que está acontecendo agora não aparecem, não tem problema o bloqueio. A potência médica cubana, mesmo com o bloqueio. Agora, quando caiu essa narrativa por água abaixo da potência médica, né, o marketing, jogam a culpa pro embargo, pro bloqueio, né? A palavra certa é bloqueio econômico dos Estados Unidos. E a gente sabe muito bem que é balela isso. Porque atualmente Cuba é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, tá? Mais de 80% dos alimentos que entram na ilha vêm dos Estados Unidos. Eu já postei fotos de frangos onde fala Carolina do Norte. Então, o imperialismo yankee alimenta o povo cubano.
Mas O embargo que falam é porque não há mais empresas americanas em território cubano, porque a ditadura confisca tudo. não, eles confiscaram. Quando o Fidel tomou o poder, ele confiscou. E por isso os Estados Unidos fez o que fez. Tomou essas medidas contra a ditadura, porque o governo americano perdeu muito dinheiro. Imagina, eles tinham muitas empresas, muitos negócios em Cuba. E do nada chegou o ditador Fidel, tirou tudo e os Estados Unidos perdeu dinheiro. E eles usam essa narrativa também do embargo, do bloqueio, para conseguir empréstimos que nunca pagam. Então, Cuba tinha uma dívida muito grande com o governo brasileiro. E essa dívida, quem pagou foram vocês, né? Pagadores de impostos. E agora Nós eu todos, também. né? Você que é cidadã brasileira agora também paga impostos aqui. Sim, Exatamente. porque o Porto de Mariel foi construído com dinheiro do BNDES, que é um banco para investir no desenvolvimento do Brasil. Mas no governo petista foi gasto o dinheiro do BNDES em Venezuela, em Cuba, em republiquetas, em ditaduras da África também, e esse dinheiro não voltou. Simplesmente deram um calote no Brasil. Cuba é mais um dos países que fizeram isso. O Brasil participou como credor. Então, assumiu a dívida de Cuba. Então, os brasileiros foram os que pagaram esses bilhões, né, para a ilha. E outra coisa, não só o Brasil, outros países. Cuba tem fama de caloteiro mesmo, sabe? A ditadura. Eles usam essa narrativa de coitadinhos de nós, que não o embargo não deixa a gente comercializar. Mentira! É só para pegar empréstimos que nunca são pagos. E atualmente ninguém quer negociar com Cuba. Por quê? Porque não paga. E outra coisa, para Cuba importar, tem que exportar. Sabe? E não acontece, porque Cuba não tem nada. Está acabado. Produz, né? Cana-de-açúcar, todos os negócios, acabou. Então, o socialismo não dá certo. E quando não dá certo, tem que jogar a culpa em alguém. Zoe, para a gente terminar aqui, dá um panorama para nós de como é a vida em Cuba, do período que você lembra, né, e do que você acompanha com as pessoas que você conhece que continuam lá. Dois aspectos específicos que eu acho que aqui no Brasil são muito mal esclarecidos. A questão dos médicos, existe realmente essa aura de que há uma saúde de primeiríssima linha em Cuba e escolas de medicina super avançadas e médicos de referência saindo da ilha para salvar a humanidade. E a outra coisa é a questão da alimentação. Tudo bem, a gente socialismo, divide em partes iguais. Quais são essas partes? Quanto cada família recebe de alimento? De forma muito breve, mas para a gente ter uma noção de como é viver lá. Olha, sobre os hospitais, a gente está vendo agora, essa narrativa caiu por água abaixo. Vocês estão vendo aí fotos, imagens. O que mais, né, o mundo precisa para realmente perceber que não, é mentira. Já teve uma época que a saúde foi boa lá, as universidades, só que atualmente virou negócio. Então, eles não se preocupam com a qualidade, mas com a quantidade. Todos os meus conhecidos que têm a minha idade e ainda moram em Cuba estão fazendo medicina. Todo mundo quer fazer medicina, mesmo não estando capacitado para tal coisa, querem fazer medicina para quê? Para sair de Cuba. E as universidades pegam qualquer um. Antigamente passava por um filtro, porque medicina é uma coisa muito delicada, você cuida de outra pessoa, da saúde de outra pessoa. E atualmente é negócio. Então, qualquer um em Cuba faz medicina. E a gente sabe que quando a qualidade importa, a quantidade importa mais que a qualidade, né? Quer dizer, Cuba realmente tem muitos médicos, porque todos os jovens são atraídos para os cursos de medicina, porque o governo depois vende esses médicos para países estrangeiros, vende essa mão de obra e fica com o salário dos médicos, com uma parte considerável. Pega os melhores médicos, especialistas e manda para fora. Então, os próprios cubanos não têm especialistas para se atenderem lá em Cuba. Minha avó esperou mais de 2 anos para uma cirurgia, porque não tinha especialista. Onde estavam os especialistas? Fora. E eles usam essa coisa de que Cuba manda os médicos para fora, para ajudar outras pessoas, outros povos. Para ajudar nada. Eles lucram com isso. Se fosse caridade mesmo, faria de graça. E a ditadura não faz nada de graça, a ditadura cubana. Eles só pensam nisso aqui. Zoe, para terminar a questão da ração, né, que vocês chamam, da quantidade de alimentação que é distribuída para cada morador. Bom, assim, eu quero deixar claro que não é de graça.
Pessoas acham que na a caderneta de alimentação que você recebe, você não paga. Mentira, o cubano paga, né, para receber as coisas da caderneta. É um pão por dia por pessoa. Eu já denunciei a qualidade desse pão nas minhas redes, porque às vezes vem com barata, com insectos, enfim, sujo, queimado, duro. 5 ovos por mês por pessoa. Carne vermelha, quando tem, é raridade. E assim, eles falam, tal dia vai ter carne vermelha. Não, desculpa, carne vermelha não. Carne vermelha é crime lá, não se come carne vermelha, é frango. Olha, hoje vai ter frango. As pessoas amanhecem na fila para pegar o frango. Então, assim, às vezes você passa o dia inteiro na fila, chega a sua vez e falam, acabou o frango. Não tem para você. Quando tem, qual é a quantidade? Uma coxa de frango por mês por pessoa. Uma coxa de frango por mês por pessoa, 5 ovos por mês por pessoa, um pão por dia e arroz, feijão, os outros... Arroz, minha avó falou que quando aparece atualmente. E na minha época, quando eu morava lá, era bem pouco e vinha com bichinhos. Lembro da minha avó que colocava um pano em cima da mesa, colocava o arroz e eu ajudava ela a tirar os bichinhos. Aí depois tem que lavar bem o arroz, desesterilizar, né? Esterilizar. O feijão, a mesma coisa. Quando tem, é raro também. E frutas, legumes, os perecíveis, menos. Menos ainda. Quando tem também, em péssima condição para ser consumido mesmo. Zoe, vamos torcer para que seus conterrâneos consigam protestar pacificamente, como a gente sabe que estão protestando, e serem recebidos e ouvidos também de forma pacífica, que não está acontecendo, e que a gente tenha melhores notícias mesmo de lá, né? Quer deixar um recado final para os brasileiros? Eu quero falar sobre essa notícia aqui, até copiei o trechinho e traduzi. Comitê Militar convocando com caráter imediato e obrigatório jovens para serem membros da suposta luta armada contra seu próprio povo, com ameaça de traição a seu próprio país. Jovens estão sendo recrutados para se jogarem para a rua, para atacarem os manifestantes. E estão dando paus para esses jovens para baterem em manifestantes. Para você ver. E quem se negar é contra-revolucionário. Então, você já sabe o que acontece. Desde que você é criança... O mesmo título que a professora dava para você, contra-revolucionário. Pelo jeito, é o título preferido que eles têm lá. Eles confundem a gente quando somos crianças e quando adultos também, porque você acaba confundindo, eu vejo que muito cubano confunde, pátria com ideologia. Então, muita gente, quando me vê falando mal da ditadura castrista, da ditadura do Díaz-Canel agora, acham que eu estou falando mal do meu país. E não. E quem faz essa confusão é a própria ditadura, para o povo não se revoltar. Olha, você falando mal do seu país, da ditadura, você está falando mal do seu país. Então, eles fazem esse jogo psicológico com os jovens. E com todo mundo, né? Porque, às vezes, você nasce lá, você tem 60 anos e só conhece essa realidade. Então, você cresce, vive a sua vida toda com essa mentalidade. E outra coisa é que a coisa está bem feia e tem informações de que a cúpula do governo está mandando para fora do país seus familiares. E até a ex-nora do Fidel, que mora na Espanha desde 2001, falou que ela acha, por tanto tempo convivendo com a família, ela sabe que o Alex, que é o filho do Fidel com o que ela foi casada, já deve estar na Espanha. Então, a família Castro está saindo aos poucos para a Espanha. Nada confirmado, mas como ela conviveu muito tempo com a família, ela sabe mais ou menos os passos que eles costumam dar. E eles têm cidadania espanhola. E muitos negócios com milionários. Vamos ouvir muitas notícias de Cuba nos próximos dias. Recado final para os brasileiros, você que conhece as duas realidades. Gente, seguinte, pensem muito bem ano que vem. Eu já estou falando isso com antecedência, porque estou vendo tudo o que está acontecendo e as pessoas estão querendo uma terceira via. Gente, isso é muito perigoso. Vocês vão estar dividindo votos e vão acabar dando voto para o Lula, que é um verdadeiro inimigo do país, que financia a ditadura cubana. E tudo que os cubanos estão fazendo, escutem bem, tudo que os cubanos estão fazendo vai ser para nada se o Lula se eleger ano que vem. Eu estou realmente muito preocupada como cubana e peço para vocês, terceira via não existe. Ano que vem é o Lula ou Bolsonaro. Você não tem que concordar 100% com o Bolsonaro, mas entre Lula,
que é um financiador de ditaduras, e quero a mesma história de Cuba para o Brasil, e o Bolsonaro, que foi o único presidente que teve coragem de bater de frente contra essa ditadura, fiquem com o Bolsonaro. A liberdade é a coisa mais importante que a gente tem na vida. E ela tem risco. Falo sério. Eu queria agradecer aos assinantes da Gazeta do Povo, porque é a assinatura de todos os 64 mil assinantes que nos permite trazer para as redes sociais, para o YouTube, alguns dos nossos conteúdos de forma gratuita, para que também você conheça a Gazeta do Povo. E se você gosta do que você assiste disponibilizado pela Gazeta do Povo, eu te convido a entrar para a nossa comunidade. Aponte a câmera do celular para esse QR Code da tela, ali tem uma promoção e você pode vir a se tornar um dos nossos assinantes por um preço bem baixo e tendo acesso a muito conteúdo exclusivo, artigos escritos por mais de 40 colunistas, podcasts, vídeos, além de toda a cobertura jornalística da Gazeta do Povo. Te espero lá na Gazeta.